No episódio de Farmacotecnia com a Jana de hoje, falaremos a respeito de embalagens farmacêuticas. Por definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, embalagem é o invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter especificamente ou não os medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos de higiene e beleza também. A resolução que estabelece regras para a rotulagem de medicamentos é a RDC número 71 de 2009. Existem 3 tipos de embalagem de interesse farmacêutico, que são a primária, a secundária e a terciária. A embalagem primária consiste no envoltório ou qualquer outra forma de proteção que mantém contato direto com o produto farmacêutico. A embalagem secundária é aquela destinada ao acondicionamento da embalagem primária, não mantendo contato direto com os insumos e produtos acabados. Acessórios também são considerados embalagens secundárias. Já a embalagem terciária é aquela que contém a primária e a secundária, sendo destinada ao transporte. No que diz respeito à função das embalagens, a primária, aquela que está em contato direto com o produto, ela é destinada a envasar matérias-primas, produtos semi-elaborados ou produtos acabados, tendo a função principal de conter e restringir riscos químicos, biológicos, mecânicos e climáticos que possam degradar o produto nela acondicionado, levando à sua inutilização. Portanto, a embalagem primária assegura a estabilidade dos produtos nela acondicionados. Já a embalagem secundária é aquela que contém as informações pertinentes do produto e fornece as corretas orientações de uso. Ainda, além de facilitar a dosificação e a administração, asseguram a rastreabilidade dos produtos farmacêuticos, uma vez que nela vêm inscritas todas as informações do fabricante. Em medicamentos, informações que são consideradas obrigatórias são o nome do fármaco, o nome fantasia, a dose, a forma farmacêutica, o tipo de uso, se é uso externo ou se é uso interno, a população a que se destina o produto, se é uso adulto ou pediátrico, o número do lote, as datas de fabricação e validade, além de outras informações mínimas obrigatórias do fabricante, conforme previsto na legislação vigente. A legislação prevê também a presença de dizeres especiais, quando pertinente, nos produtos farmacêuticos, como, por exemplo, agite antes de usar ou manter sob refrigeração. Cabe destacar que as bulas também são normatizadas pela resolução, as informações que devem conter na bula, tanto para o paciente quanto o profissional de saúde, e que ainda a embalagem externa e secundária dos medicamentos genéricos deve permitir a identificação e diferenciação do produto quando a gente compara um genérico com referência ou então com um produto similar. Medicamentos genéricos, pela lei de genéricos, lá tem a tarja amarela e possuem a letra G de genérico inscrita nessa tarja. No que diz respeito aos rótulos dos produtos manipulados, estes devem obedecer ao requerido na RDC 67 de 2007. Obrigatoriamente, devem constar nos rótulos dos medicamentos manipulados as seguintes informações: o nome do prescritor, o nome do paciente, o número de registro da formulação no livro de receituário da ordem de manipulação, a data da manipulação, o prazo de uso, os componentes da formulação,
o número de unidades posológicas, peso ou volume contidos na embalagem, a posologia, a identificação da farmácia com CNPJ e endereço completo, o nome do farmacêutico técnico responsável e o seu respectivo número no Conselho Regional de Farmácia. Cabe destacar que inconsistências de rotulagem do medicamento manipulado devem ser comunicadas à vigilância sanitária e aos conselhos regionais locais para aplicação das sanções previstas na legislação. São exemplos de embalagens primárias: as ampolas, os frascos, os potes, os blisters, os strips, as bisnagas, os envelopes, os tubos e as suas respectivas tampas. Independente do tipo de embalagem escolhida, elas devem proporcionar proteção e estabilidade conforme as condições previstas para manipulação, transporte, armazenagem, distribuição e uso durante todo o prazo de validade ou prazo de uso dos produtos farmacêuticos. Outros tipos de embalagens primárias específicas para determinadas formas farmacêuticas são as caixas para as pastilhas ou filmes orodispersíveis, as seringas dosadoras, os flaconetes, esse aqui é um exemplo de flaconete, dispositivos diversos para uso inalatório, como as bombinhas, os frascos spray e outros, bem como aquelas embalagens, cabe destacar, né, para produtos cosméticos, que são aquelas que têm ainda um apelo de marketing. No caso aqui, seringas dosadoras são aquelas que já vêm com o produto dentro, elas são dispensadas já com o produto dentro. O exemplo aqui da imagem é o Vivagel. Ainda, juntamente com as caixas, os rótulos, as etiquetas que vão, né, nos produtos, nas embalagens, a gente tem acessórios, dosadores e aplicadores que vão assegurar aí o cumprimento da correta posologia, porque ajudam na administração do fármaco. Então, nós temos os dispositivos para aplicação de formulações oftálmicas, copinhos dosadores, seringas, colheres, acessórios específicos para a administração de medicamentos em crianças, como, por exemplo, o copinho, onde a gente tem um bico acoplado, ou então uma colherzinha acoplada, e os aplicadores para formulações aí de uso tópico pelas vias retal e vaginal. Ainda cabe destacar aqui a presença de tampas com agentes dessecantes ou sachês contendo sílicas, agentes dessecantes, que podem ser incluídas aí nas caixas dos produtos farmacêuticos, nomeadamente que são sólidos, para evitar a adsorção de umidade, então, pelos produtos. De acordo com as condições e tipos, né, especiais, então, os recipientes eles podem ser subdivididos. Nós temos recipientes ou embalagens que são chamadas bem fechadas, well closed, que são aqueles que protegem o conteúdo de perdas e contaminação por sólidos. Nós temos as embalagens perfeitamente fechadas ou herméticas, que são impermeáveis aos gases e vapores, protegendo um conteúdo de perdas e de contaminação por sólidos, líquidos e vapores estranhos, além de eflorescência, deliquescência ou evaporação. Nós temos as embalagens resistentes à luz, que protegem o conteúdo dos efeitos da radiação, tanto da luz natural quanto artificial. Nós temos as embalagens seladas, que são fechadas por fusão do material que o constitui, como, por exemplo, ampolas para produtos injetáveis. E as embalagens invioláveis, que são providas de dispositivos especiais que indicam se a mesma foi ou não violada,
no caso ou nos casos que a gente quer evitar adulteração dos produtos farmacêuticos. Outro tipo especial de embalagem é aquela que impede o uso indevido por crianças, que são chamadas de embalagens resistentes às crianças, que são as shield proof ou shield resistant. Elas são fabricadas com tecnologias variadas, usualmente nas tampas ou nos blisters, que vão dificultar a abertura e o acesso ao conteúdo por crianças. E elas requerem a intervenção de um adulto, dos pais ou cuidadores, para que o produto seja, então, administrado nos pacientes pediátricos. A abertura correta de tais dispositivos deve ser objeto de correta assistência farmacêutica por quem dispensa os produtos. Então, existem tampas que são fabricadas a partir de diferentes tecnologias para evitar que elas sejam abertas aí por crianças. Tem aquelas tampas que precisam que a gente force para baixo e depois gire para poder abrir. Aqui abre mediante abaixamento, também deve-se apertar a embalagem para baixo e ao mesmo tempo puxar, ao invés de rodar. Aquelas que possuem duas marcas e que elas só abrem quando as duas marcas estão ajustadas, e aquelas que a gente precisa apertar entre os dedos e girar para que elas abram. Bem, para atender aos parâmetros requeridos, as embalagens de uso farmacêutico devem ser escolhidas em associação com o produto que se deseja desenvolver, ou seja, os critérios para definição devem ser levados em consideração simultaneamente ao delineamento das preparações farmacêuticas, ainda na etapa da formulação. Lembrando que nos ensaios de estabilidade na indústria farmacêutica, o prazo de validade do produto vai ser determinado com os ensaios sendo realizados já na embalagem final do produto. A embalagem deverá ser inerte nas condições preconizadas, de forma a não promover alterações no produto ou alterar-se, perdendo sua efetividade na proteção. Neste cenário aí, um aspecto muito importante a ser considerado no desenvolvimento farmacotécnico é de que a embalagem e o produto não devem ser tratados como entidades distintas, mas sim como uma só entidade. Além do tipo de embalagem mais adequada para dado produto, o material a ser utilizado no preparo dessa embalagem também deve ser considerado para a manutenção dos critérios de estabilidade dos produtos. Os materiais disponíveis para a fabricação de embalagens são o papel, o vidro, metal e os polímeros, os plásticos. Papel e papelão são usualmente utilizados na fabricação de embalagens secundárias e terciárias, as caixas, os rótulos, as bulas. No entanto, um papel revestido com folhas de polímeros ou então de metais, como alumínio, são muito eficientes em evitar trocas com o meio ambiente, sendo muito usados na fabricação dos envelopes ou sachês. Ainda permitem impressão, são leves, baratos e podem ser utilizados para acondicionar formas farmacêuticas sólidas. Já as formas farmacêuticas líquidas são acondicionadas em frascos de vidro. Há diferentes tipos de vidro, sendo os tipos 1, o neutro de borosilicato, e 2, o alcalino sódico cáustico, com alta resistência hidrolítica, empregados no preparo de ampolas e frascos destinados a produtos de uso parenteral, inclusive intravenoso. As demais formas farmacêuticas líquidas e semissólidas de uso oral e tópico podem ser envasadas em recipientes de vidro tipo 3, que é o alcalino sódico cáustico, com média resistência hidrolítica, ou então no NP. Vidros âmbar e coloridos são resistentes à passagem da luz e os transparentes permitem fácil visualização de conteúdo, facilitando o exame da presença de contaminantes. Vidros originam embalagens que são estanques,
uma vez que não permitem trocas com o ambiente, e também resistem a temperaturas elevadas, podendo ser esterilizada por calor no caso do preparo de formulações estéreis pelo método de esterilização final do produto ou então do esterilização da embalagem. Contudo, o vidro é um material frágil e também pesado. O vidro se quebra com facilidade e pode causar acidentes aí, tanto na linha de produção quanto para o paciente, para o usuário. Outro material muito utilizado é o metal. Os metais Flanders e alumínio são os mais utilizados no preparo de bisnagas e envelopes. Eles oferecem uma excelente barreira com relação a trocas com o ambiente, então com a umidade, o O2 e o CO2, e ainda tem uma grande maleabilidade e flexibilidade, sendo resistentes. No entanto, requerem revestimento para evitar oxidação quando em contato com produtos semissólidos, e eles podem conter microfuros que podem comprometer a sua eficiência. Folhas de alumínio revestidas são utilizadas no preparo de envelopes, blisters, strips e tubos para acondicionamento de formulações sólidas. Por fim, o material mais versátil e usado na atualidade para o preparo de embalagens farmacêuticas são os polímeros. Embalagens plásticas, nomeadamente de polietileno de alta densidade, o PEAD, do polietileno de baixa densidade, o PEBD, e polipropileno são as mais utilizadas. Conforme o tipo de polímero, pode-se ter uma maior ou menor permeabilidade ao vapor d'água, oxigênio e dióxido de carbono. E, além disso, os polímeros originam embalagens que são leves, opacas e também podem ser preparados em várias cores e formatos. As embalagens podem ser os tubos, os potes, os frascos, os blisters, as bisnagas e outras. E estas embalagens podem acondicionar todos os tipos de formas farmacêuticas. Cabe destacar aí, na evolução das embalagens, o uso dos blisters, seja o blister alumínio plástico ou alumínio, para o acondicionamento de formas farmacêuticas sólidas. Alguns dos fatores que determinam a escolha do melhor material para a embalagem do produto são a zona climática de comercialização do produto farmacêutico, a suscetibilidade frente às variações de temperatura, a umidade do ambiente, a sensibilidade à luz e ao oxigênio e a compatibilidade. Ensaios farmacopeicos de permeabilidade, resistência à luz e contaminação microbiológica são requeridos para as embalagens, visando garantir sua segurança, eficácia e funcionalidade. Estanqueidade é outro tipo de ensaio que também é realizado em embalagens. A efetividade na proteção e estabilidade do produto depende não somente do material do qual o recipiente é feito, mas também do seu correto fechamento, quer seja por fusão ou por tampas, acrescidas ou não de outros acessórios, como os batons. Nesse último caso, encaixe perfeito, além de uso de um material estanque, também é requerido. A adição de sílica nas tampas ou nos recipientes melhora a estabilidade frente à umidade. A escolha de embalagens que disponibiliza aos pacientes uma única unidade posológica, como blister, laminados ou envelopes, contribui para o aumento da estabilidade da forma farmacêutica, principalmente daquelas muito sensíveis à umidade, como efervescentes, cápsulas e comprimidos de fitoterápicos. Neste contexto, podemos inferir que a prática de utilizar porta-comprimidos ela não é adequada para a manutenção da estabilidade da forma farmacêutica, uma vez que nós vimos anteriormente, nas aulas de estabilidade, que para que seja assegurada a qualidade, eficácia e a segurança do produto durante o seu prazo de validade, faz-se necessário
que ele esteja armazenado ou envasado na embalagem original, naquela que ele saiu da indústria. E qualquer perda dessa condição pode sim acarretar na degradação ou em algum tipo de instabilidade química, física ou microbiológica na formulação. No próximo episódio, falaremos a respeito de propriedades físico-químicas do fármaco que são importantes para o desenvolvimento de fórmulas farmacêuticas estáveis. Até a próxima!